Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou ler o texto do versículo 1 até o versículo de número 13. Quando se encontraram, diga amém. Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos para os outros: o que é isto que eles dizem? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Aquele dia foi um dia memorável, foi um dia diferente. E hoje você vai entender mais sobre aquele dia. Hoje nós estamos reunidos aqui para entender o que de fato aconteceu naquele dia. E por que que nós fazemos menção do Espírito Santo nas nossas vidas todos os dias? E por que de fato nós buscamos o Espírito Santo? Porque Jesus, ele o tempo todo dizia: essa é a promessa do meu Pai, que virá sobre vocês. Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, como naquele dia de Pentecostes. Estamos aqui no mesmo lugar, Pai, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo falar. Então fala aos nossos corações, de forma viva, eficaz e de maneira sobrenatural. Meu Deus, não permita que ninguém saia daqui hoje da maneira como entrou, mas que todos venham ser restaurados, renovados pelo Teu Espírito. Meu Deus, faça que um grande mover do Teu Espírito Santo venha acontecer aqui neste ambiente, venha acontecer aqui sobre cada coração. E assim, Pai, nós te louvamos, cremos e confiamos no Teu poder, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar. Jesus, ele na sua ascensão, ele vai subir aos céus, mas antes da sua ascensão, e o mais interessante, para que a promessa se cumprisse, faltava apenas 10 dias.
Já tinha se passado 40 dias. E Jesus ele estava percorrendo sobre toda a terra de Jerusalém. E os discípulos ali, não vendo mais Jesus, as suas aparições, Jesus então reúne a última vez com eles, no monte chamado Oliveiras. E ali Jesus, naquele monte, Jesus começa a dizer para eles da importância que era esperar a promessa do Pai. Jesus ele vai começar a falar de vários assuntos com eles, mas principalmente do Espírito Santo. A pergunta é que não quer se calar, porque aquele dia foi um dia muito importante para a vida das pessoas que moravam ali em Jerusalém. E por que que isso até os dias de hoje continua sendo importante para as nossas vidas? Eu quero que você compreenda cada detalhe e por que que a nossa dependência do Espírito Santo, por que que nós precisamos confiar na promessa do Pai. E a promessa, ela não se dirigia a respeito apenas daqueles 120 que estavam ali. Mas a promessa do Pai, ela continua até os dias de hoje, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele continua sendo derramado sobre os corações. O Espírito Santo de Deus, ele continua se manifestando nos dias atuais. Jesus, então, ele começa a dizer o seguinte, e eu quero que você veja aqui comigo, em Atos capítulo 1, e versículo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1, e você vai entender melhor. Lucas, ele escreve Atos, só quero deixar claro isso. Quem escreveu Atos foi Lucas, o evangelista Lucas. E Lucas, quando ele escrevia Atos, ele pegava relatos daquilo que Jesus falou. Então, quando ele escreve Atos, ele destina essa carta ali a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, mas a ensinar. Ele começa dizendo assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, nas nuvens, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Então Jesus, ele começa a dar os mandamentos, e todo mundo conhece o mandamento que Jesus ele disse, né? A grande comissão. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer para ir em todas as nações. Jesus ele começa a falar a respeito da missão, do ide, da grande comissão. E Jesus ele começa a dizer coisas do Espírito Santo para os apóstolos, a qual ele escolhera. Versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, morrido, ele se apresenta vivo com muitas infalíveis provas. Jesus ele aparece com as provas. Qual que eram as provas de Jesus? Os cravos nas mãos, a lança que percorreu a sua lateral. Então Jesus ele aparece com as provas, sendo visto, ele começa a dizer aqui, Lucas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do respeito do reino de Deus. Então Lucas ele começa a descrever o seguinte: Jesus ele vai aparecer no espaço de 40 dias, depois da sua morte, ele ressuscita. E aí Jesus, com o corpo ressurreto, um corpo glorificado, Jesus começa a fazer aparições. O que é aparições? Jesus ele começava a aparecer do nada nos lugares, como se fosse um fantasma. Eles estavam reunidos dentro do cenáculo da casa, de repente Jesus atravessava a porta
e aparecia no meio deles. Eles estavam em um lugar, de repente Jesus aparecia do nada naquele lugar, naquele caminho que eles andavam. Eles de repente estavam numa pescaria e Jesus do nada aparecia na praia, preparando peixes assados e pães. Então Jesus, ele fazia aparições. Por isso que a palavra aparição quer dizer aparecer de surpresa, aparecer em secreto. Eles não viam de onde Jesus ele vinha, qual direção que ele via, mas eles entendiam que Jesus aparecia do nada. Então, nas suas aparições, ele vai fazer isso durante 40 dias, depois que ele ressuscita. E Lucas, ele escreve o seguinte, versículo 4: e estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém quer dizer casa de paz. O significado da palavra Jerusalém quer dizer casa de paz. Jesus vai dizer: eu quero que vocês permaneçam na casa de paz. Eu quero que vocês permaneçam na casa de paz. Amado, entenda isso aqui. Só poderá ser cheio do Espírito Santo de Deus aqueles que permanecem na casa de paz. A casa de paz era o local que Jesus escolhera para a descida do Espírito Santo, que justamente era a cidade de Jerusalém. E Jesus vai dizer, versículo de número 4 ainda: ele determinou que não se ausentassem de aonde? Jerusalém. Ele não está dizendo que é na Judéia, na Samaria. Não, ele está dizendo: esperem aqui em Jerusalém a promessa do meu Pai. Nessa manhã, Deus, ele tem promessa para as nossas vidas. Deus, ele tem promessa para a sua vida. Ele está dizendo para você permanecer na casa de paz. Hoje nós entendemos que a casa de paz é o local onde que nós estamos reunidos. A casa de paz é o lugar onde que nós estamos aqui juntos. Esse momento aqui é um momento de paz, aleluia. É um momento que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações. E Jesus vai dizer, versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas agora eu irei batizá-los com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, faltava pouco. Entenda que da Páscoa até o dia de Pentecostes, que era uma festa, em Jerusalém havia 3 festas mais importantes: Páscoa, festa de Pentecostes, também conhecida como festa da colheita, e a festa de tabernáculo. Essas 3 festas era a festa que Moisés ele tinha colocado na lei. Era lei. Então vinha judeus do mundo inteiro, judeus que estavam em vários lugares do mundo. Uma vez no ano eles se reuniam em Jerusalém para essas festas. Quando era na festa de Páscoa, até hoje, quando você vai em Jerusalém, e você, até mesmo você vê imagens, já viu quando tem essas festas? Jerusalém fica lotado de pessoas. Por quê? Essas festas, elas são tradições. Essas festas, elas enchem de judeus. Então vem pessoas de vários lugares do mundo. Todos os judeus, uma vez por ano,
vão até Jerusalém. Então era normal naquela época que as pessoas se reunissem uma vez por ano. Alguns ficavam da Páscoa e já ficavam para a festa da colheita, que era a festa de Pentecostes. Então se contava 49 dias, alguns dizem 50 dias, por isso que fala Penta, Pentecoste, Penta vem de 5, de 50, por isso que alguns dizem que era 50, outros dizem que era 49 dias, e acontecia a festa de Pentecoste no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. A festa de Pentecoste acontecia sempre no primeiro dia da semana. Era uma semana de festa. Começava no primeiro dia da semana e terminava e estendia durante uma semana, terminando na outra, no outro domingo, no outro primeiro dia da semana. Então, era exatamente nessa hora que tudo aconteceu naquele dia de Pentecoste. Agora compreenda o texto, versículo 6. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber, Jesus vai dizer, os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8: mas eu tenho algo para vocês. Não vos pertence saber o tempo que o Pai estabeleceu, mas eu tenho algo a dizer para vocês. Jesus está dizendo: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra virtude aqui, que quer dizer poder, quer dizer no grego dunamis. A palavra dunamis vem a inscrição de dinamite. Ele está dizendo que este poder, esse dunamis, o Espírito Santo, aleluia, o poder do Espírito Santo é como dunamis, dinamite, aleluia. Você não tem ideia que o poder do Espírito Santo é muito mais potente que uma bomba atômica. Lembra lá nas histórias de Hiroshima, onde que aconteceu aquela explosão da bomba atômica, aonde que matou milhares e milhares de vidas no Japão. Agora imagina o poder do Espírito Santo. Por que que ele é dunamis? Porque o poder do Espírito Santo, ele vai alcançar nações, ele vai abranger reinos, ele vai alcançar vidas em vários lugares do planeta Terra. Você acha que existe algum poder, alguma bomba atômica que possa alcançar o planeta inteiro? Eu acredito que existem bombas feitas por homens que podem destruir nações, mas eu não acredito numa bomba que possa explodir o planeta por inteiro. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de alcançar, ele tem o dunamis de explodir, de alcançar as almas em todo o planeta, em um único momento. E é essa manifestação que eu estou te apresentando nessa manhã.
É essa manifestação do Espírito Santo que Jesus estava dizendo: vocês serão cheios do poder, vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E quando esse Espírito Santo vier sobre a vida de vocês, vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão o meu dunamis, vocês serão o meu dinamite. Quando vocês começarem a abrir a boca e vocês irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, vocês vão começar a alcançar vidas, vocês alcançarão reinos, vocês alcançarão almas, e esse será o meu testemunho. O testemunho. Hoje, a Bíblia é o livro mais vendido do planeta Terra. É o livro mais vendido em todo o mundo. É o livro mais lido em todo o mundo. Jesus é o líder mais conhecido do planeta Terra. Já se passaram aproximadamente 2000 anos. E os seus ensinamentos continuam até os dias de hoje. Aleluia. Os dons do teu Espírito Santo continuam até os dias atuais. Por isso que esse manifestado Espírito, esse poder é uma onda. Repita assim: o poder de Deus é uma onda. Sabe o que é uma onda? Um tsunami. Ele vai invadindo lugares, nações, povos, línguas e reinos. E ele disse para nós que seríamos testemunhas. Jesus então, ele vai aparecer para 500 pessoas no Monte das Oliveiras. E ele vai deixar essa mensagem para eles: sejam as minhas testemunhas. Fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa do Pai. E Jesus então, ele começa a subir aos céus. As 500 pessoas que estavam ali aproximadamente, viram Jesus subir aos céus. E 2 varões vestidos de branco vai dizer assim: varões galileus, por que vocês estão assustados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele vai voltar dos céus. Ele vai voltar. E eles fixando os olhos para Jesus, e Jesus sumiu nas nuvens dos céus. Agora está acontecendo a sua ascensão. Jesus, ele sobe aos céus, e a palavra diz que ele se assenta à destra do Pai. Entenda que agora eles têm uma missão. Eles precisam permanecer ali. Mas quanto tempo esperar para a promessa do Pai? Às vezes você está dizendo: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Mas o que de fato mostra que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo? O que de fato evidencia que um homem e uma mulher têm o Espírito Santo? Porque existem sinais, porque existem dons espirituais, e às vezes você tem dúvida, às vezes você diz assim: eu acho que eu tenho, eu não sei se eu tenho. E Jesus, ele deixa muito claro que uma das primeiras coisas para você ser cheio do Espírito Santo é permanecer na casa de paz. Em outras palavras, obedecer.
A primeira manifestação do Espírito Santo é obedecer a palavra do Senhor Jesus. Quem está entendendo isso aí? Não adianta, se a pessoa não obedece, ela não pode viver a manifestação do Espírito Santo. A obediência é algo primordial para o Espírito Santo se manifestar em sua vida, se manifestar em nossas vidas. Observe que aqueles 500, eles vão comparecer, acredito eu, daqueles 500 que estavam ali, eles vão comparecer em Jerusalém, estavam reunidos em Jerusalém. Acredito que eles vão ficar ali por um período. Eles não sabiam o tempo que a promessa do Pai viria. Mas faltava quantos dias? 10 dias ou 9 dias. Faltava poucos dias. Só que eles imaginavam que poderia ser o quê? Um mês, um ano. Eles esperavam que poderia faltar 9 dias. Você sabia que tem pessoas que perdem a bênção por conta de pouco? Você sabia que tem pessoas que perdem a bênção do Espírito Santo por conta de estar desesperada, por estar ansiosa? Existiam pessoas que estavam ali e elas começaram a dizer, acredito eu, Pedro, olha, eu preciso ir embora. João, eu não posso esperar mais. O mestre, ele disse que a promessa viria, mas já se passaram 4 dias e eu tenho que cuidar do meu gado, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, eu tenho que cuidar da minha lavoura, das minhas plantações. Não dá para esperar mais. E as pessoas começaram a se dispersar, uma a uma, os grupos. E quando eles assustaram, havia apenas daquele grupo de 500, 120 pessoas. Essas 120 pessoas permaneceram até o dia da descida de Pentecostes. E sem falar, preste atenção nesse detalhe, que todos já estavam se preparando para a festa. A festa de Pentecostes, que ia acontecer no mesmo dia. Entenda que 2 eventos estavam para acontecer em um único dia, que era a festa de Pentecostes e também o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso que se dá o nome, batismo em Pentecostes. Não se fala batismo com Pentecostes, mas batismo em Pentecostes, ou seja, batismo na festa de Pentecostes, ou conhecida como festa da colheita. Era uma festa muito tradicional, muito comum até os dias de hoje em Jerusalém. Então entenda que haveria 2 eventos no mesmo dia, no mesmo lugar. Então as pessoas que estavam ali reunidas, muitos estavam ansiosos. Olha, eu preciso ir, eu preciso ajeitar a colheita, porque eu preciso trazer para a festa, nós vamos cultuar o nosso Deus. Então as pessoas, naquele dia da descida do Espírito Santo, da promessa do Pai, eles estavam preocupados com colher, eles estavam preocupados com a festa. Quem está me entendendo isso aqui? Repita assim comigo: eu não posso ficar preocupado com a festa, com as minhas ansiedades. Por que ansiedades? Porque tem gente que é igual quando Jesus foi na casa de Marta e Maria. Enquanto uma ouvia a pregação, a outra estava ansiosa em fazer as coisas. Tem pessoas que elas estão ansiosas em preparar. Chega dia das mães, a mãe que é para ser presenteada para o filho, é ela que vai para a cozinha cozinhar. Ansiosa. Não, é os meus filhos que vão estar aqui.
Mas espera aí, eles não tinham que te presentear? É a mãe que prepara tudo. Entenda que às vezes as pessoas ficam preocupadas. Eu vou receber visita, eu tenho que estar lá arrumando tudo. Eu vou receber uma pessoa, eu tenho que estar lá preparando tudo. O ser humano, ele fica ansioso quando chega uma festividade, um evento. E por que Jesus permitiu justamente no dia de festa? O primeiro motivo era para pegar todo mundo de surpresa. E o segundo motivo eram que todos os povos, ou seja, todo judeu que não era crente, que não cria em Cristo, estariam em Jerusalém. Olha que coisa. O Senhor esperou todos se reunirem para poder fazer isso. Porque o dia exato para a manifestação do Espírito Santo era justamente no dia que todos estavam reunidos em uma festa, em algo que seria solene. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Esses dias eu estava vendo agora no jornal que o Brasil ganhou para realizar a Copa do Mundo Feminino de Futebol aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2027. O Brasil que vai realizar aqui a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eles ganharam isso essa semana lá na Tailândia. E por que eu estou falando? Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que nós temos que ficar ligados a esses eventos grandes que chamam a atenção do planeta Terra. Porque eu acredito que é em eventos grandes como esse, aonde que as pessoas ficam o quê? Dispersas. Como Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso distrai a atenção das pessoas para isso. Esquecendo do quê? Da promessa de Deus. Entenda que aqueles 500, apenas 120, pastor, e os 380 estavam preocupados com a festa de Pentecostes. Quem está entendendo isso aí? Tem gente que quando é uma data comemorativa, ela não vem na igreja. Tem pessoas que quando chega dia dos pais, dia das mães, ela não vem na igreja. Pode ter Santa Ceia, ela não vem. Por quê? Não, eu tenho que ver meu pai. Eu tenho que ver minha mãe. Eu não estou dizendo que é errado ver a mãe e o pai. Eu não estou dizendo, pastor, mas é uma Santa Ceia. Sim, existem casos e casos. Mas tem pessoas que parecem que aproveitam a situação. Tem pessoas que ela fala, hoje é dia do meu aniversário, não vou na igreja hoje não. Entenda que nós temos que, de fato, priorizar o reino. Mas nós não podemos esquecer da promessa do Pai para as nossas vidas. Agora presta atenção nisso aqui. Jesus então ele sobe os céus e aqueles 120 ficam reunidos. Olha o que diz capítulo 1, verso de número 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase quantos? 100. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui, dá glória a Deus. De vez em quando dá uma cutucada aí na pessoa, às vezes pode ser. Será que a pessoa está dispersa, dormindo? Não vai dormir não, hein? Quantas pessoas estavam reunidas? 120. Eles estavam no mesmo lugar. Entenda isso aqui. Eles estavam reunidos no cenáculo. Eles estavam reunidos ali numa casa. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 1. Fala assim, chegou o dia. Ninguém sabia. Eu imagino que os 120
Entre eles estava ali os 11 apóstolos, mais um que agora chega, que é Matias, que entra no lugar de Judas, Judas que morre. Agora Matias entra no lugar. E agora, os 12 apóstolos estão reunidos com mais o restante dos discípulos ocultos de Jesus. Que ao todo dava quantos? 120. Tinha mais? Tinha. Mas por que os outros não permaneceram lá? Porque estavam preocupados com seus afazeres, as suas tarefas. Estavam ansiosos para a festa de Pentecostes. Aí os 120 estavam ali. E acredito, pelo histórico que se comemora, era o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, que dia? Era domingo. E era exatamente 9 horas da manhã, entre 8 às 9 da manhã. Era esse momento. Por que era esse momento? Porque no momento que todos ali é cheios do Espírito Santo, muitos vão dizer, esses homens estão bêbados. E Pedro diz assim, não, eles não estão, porque agora é a 3ª hora do dia. Eu já falei aqui, que a primeira hora do dia do judeu é entre 7 da manhã, aliás, entre 6, da manhã às 7. A segunda hora é entre 7 às 8, e a 3ª hora é entre 8 às 9. E Pedro diz, não, é a 3ª hora do dia. Eles não podem estar embriagados, bêbados, logo cedo. Entenda que eles estavam reunidos. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Era o dia da festa. E o dia da descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você pode repetir isso? Todos reunidos no mesmo lugar. Olha aí para o seu lado. Começa a olhar para o lado. Olha para uma cadeira. Olha para a cadeira aí. Está vendo a cadeira aí? Do seu lado. Olha para essa pessoa. Olha aí. Olhou? Era para ter mais gente aí, não era? Imagina se fosse hoje. Tem gente que fica chupando o dedo. Tem obreiros que não ia ser cheio do Espírito Santo. Tem pastores, evangelistas, que em diversos lugares daqui não ia ser cheio do Espírito Santo. Tem membros que não ia ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não se encontram reunidos no mesmo. Em outras palavras, só quem está aqui que seria cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Só quem está aqui. Pastor, mas o senhor está fazendo acepção. Não. Eu não estou fazendo acepção, não. Eu estou falando de algo que aconteceu naquele dia. Jesus, preste atenção nisso. Jesus falou para 500. Eu não estou dizendo de qualquer pessoa. Eu estou dizendo do próprio Deus. O próprio Deus abriu a boca e falou, permaneçam em Jerusalém. E o próprio Deus que falou isso com aqueles 500, esses 500 agora estão vendo ele subir aos céus. Esses 380 são homens e mulheres incrédulos, que não são crentes. E o que é crente? Que não crê, que não acreditou na palavra de Jesus. Amados, tem muitas pessoas
que não acredita na palavra do Senhor, que não acredita na palavra do próprio Deus, será que vai acreditar na palavra de um mero homem mortal? Pecador? Eu falei, hoje vai ter um culto, e um único culto. Vai ter pessoas que vai estar batendo no portão. Se bater no portão, dá vontade de falar assim, ó, as portas se fecharam. Pastor, abre, pastor. Não, só vai ficar. Foi avisado ou não foi? Se Jesus ele volta agora. Se Jesus decide voltar agora. Quem está entendendo isso aí? Diga amém. Repita assim, o primeiro princípio do batismo com o Espírito Santo: obedecer. Quem aqui obedece? Eu falei para você estar aqui hoje, 7 horas da manhã. Agora, quem não veio, eu não posso fazer nada. Desculpa o que eu vou falar. Quem não veio é como aqueles 380. Mas quem veio é como aqueles 120 que permaneceram até o último momento. Vamos louvar o nome do Senhor. Você decidiu obedecer. E o que eu estou falando é sério. É muito sério. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Crede nos teus profetas e prosperareis. Não acredita na palavra do profeta. Deus me colocou aqui como profeta. Deus me colocou aqui como boca dele. Eu creio nisso. Deus me colocou aqui para te conduzir, para te guiar. Só que tem pessoas que ela não quer ser conduzida. Ela não quer obedecer. Esse 120, versículo de número 2. E de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. Preste atenção. Vai acontecer aqui 2 sinais. O primeiro sinal que vai acontecer, entenda isso aqui. E de repente, repete assim comigo, de repente. O que é algo de repente? Imagina se de repente Jesus ele busca a sua igreja agora. Vocês viram que a luz acabou de repente? Desligou lá, caiu. Foi de repente, na hora do louvor. Imagina se a volta de Jesus fosse naquele momento. Algo de repente é algo que ninguém está o quê? Esperando. Eles estavam assentados. Normalmente o judeu, ou ele ora em pé, ou ajoelhado. Observe que eles estavam como? Assentados. Provavelmente eles poderiam estar comendo, ou poderiam estar falando acerca do que ia acontecer ali. Quem está entendendo isso aí? Mas eles estavam reunidos? Estavam. Eles estavam na obediência? Estavam. E veio do céu, aleluia, um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento que andava ali. Não era um vento que todo mundo pensa, era um vento que balançou o cabelo, balançou tudo. Não. Era um som. Era um som de um vento impetuoso. Como que é um som de um vento?
Já ouviu esse barulho do vento? Isso é um vento impetuoso, veemente, assustador. Era esse barulho que entrou dentro daquela casa naquele dia. O primeiro sinal era o som de um vento. Não sentia o vento, mas se ouvia o barulho de som de um vento, de um som de um vento agressivo, impetuoso. Em outras palavras, assustador. E esse som, ele enchia o ambiente, aleluia. Ele diz que enchia toda a casa. Esse som, ele cobria todo o ambiente que eles estavam. E detalhe, aquela ali era a primeira igreja primitiva. Era a primeira vez que aquela igreja estava reunida. Na primeira vez que a igreja se reúne, vai acontecer esse evento sobrenatural. O segundo sinal, versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça. Repita assim: o segundo sinal, chama de fogo. Apareceu uma chama sobre a cabeça deles. E essa chama, ela se repartia, se dividia, como se fosse uma língua. Ela tinha um formato de uma língua que se repartia, que se dividia, como se fosse a chama da nossa igreja aqui, ó, tá vendo? Olha a chama da nossa igreja. Essa chama aqui, essa logo da igreja é uma chama baseado no dia de Pentecostes. Tá vendo que é uma chama dividida? Olha lá. Algo repartido. Então entenda que o primeiro sinal era o som de um vento. E o segundo sinal era o fogo. Por que o som de um vento? O som do vento quer dizer que Deus estava no controle de tudo. Amado, o vento, ele é destruidor. Ali mostrava que era apenas o som. Por que o som? Por que não tinha vento? Porque ali mostrava que Deus estava no controle. Porque se o vento entrasse dentro daquela casa, com aquele barulho, com aquele som que estava entrando, iria destruir tudo. Então o som apenas do vento mostra que Deus estava no controle daquele lugar, daquele ambiente. Ele estava no controle daquela situação que estava para acontecer. Deixa eu falar algo para você. Deus está no controle da sua vida. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas Ele está dizendo: filho, está tudo nas minhas mãos. Porque vamos lá, gente, com o barulho de um som de um vento, vai ser um ventinho como se fosse desse ventilador aí. Para um vento fazer um barulho estrondoso, veemente, impetuoso, e ele entrar aqui, ele vai tirar tudo do lugar. Ele vai arrancar essas telhas do lugar. Se ele entrar aqui, ele arranca esse telhado aqui do lugar com tudo que está aqui dentro. Mas ali entrou só o quê? O som. Por quê? Mostrando que Deus tinha o controle em suas mãos. O segundo sinal mostrava o quê? A chama de fogo. Que quer dizer purificação. Para que serve o fogo?
para purificar. Outra coisa, representava também o fogo no altar. Aquele lugar ali se tornou o altar de Deus na terra, porque Deus decidiu descer ali naquele lugar. Aquele lugar se tornou um lugar o quê? Santo, separado para Deus, porque o Espírito Santo, ele só pode descer aonde existe lugar separado. Por isso que Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Repita assim: eu sou o templo, a morada do Espírito Santo. Então, se você é a morada do Espírito Santo, e Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso coração é o altar. A chama tem que arder dentro do seu coração, aleluia. Então entenda que para o Espírito Santo descer ali, eles tinham que estar em obediência. A obediência gera temor, a obediência gera coração transformado, coração aberto. O Espírito Santo não desceu nos outros. Por quê? Porque aquele evento era um evento para aqueles que eram obedientes. Permaneça na obediência. Permaneça na obediência. Permaneça fiel a Deus, que o Espírito Santo irá descer sobre o teu coração. Permaneça orando, permaneça buscando, que o Espírito Santo ele manifestará sobre a sua vida. Vamos lá. Versículo 3. E todos foram vistas por eles línguas repartidas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os 120 foram cheios do Espírito Santo. Todos os 120 foram cheios do Dunamis. Todos foram cheios de dinamite. Todos foram cheios de poder. Aleluia. Esperem a promessa do meu Pai. E ele diz, o que ele diz? E eis que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eles agora começam a ser cheios do Espírito Santo. Eles começam a ser cheios. Eles sentem o Espírito Santo entrando dentro deles. Todos ficaram cheios. O que é cheios? Todas as suas atitudes ficaram voltadas para Deus. O pensamento deles voltaram para Deus. As orações deles voltaram para Deus. Os olhos deles voltaram para Deus. O coração deles voltaram para Deus. A boca deles voltaram para Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é dominado por Deus. É algo que você não consegue se controlar, porque Deus ele está no controle. Você tenta controlar, mas Deus ele controla a sua boca. Deus controla o teu corpo. Quem está entendendo aqui, galera? É a manifestação. É um manifestar. Por isso que fala, manifestar é o quê? É algo que vem dentro de nós. É algo que manifesta dentro dos nossos corações. É algo que manifesta nos nossos lábios. É algo incontrolável. E eles começaram a falar em outras línguas. E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isso é um assunto até mesmo bem polêmico. Eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Repita assim, ó. Eles falavam em outras
línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Quem é que concedia a eles que falassem? Então quer dizer que não era deles mesmos, não era deles próprios. Preste atenção nisso aqui. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, um dos sinais, agora os sinais para eles, não do ambiente. O sinal do ambiente era o quê? O som do vento e a chama de fogo. Daquele dia, pastor, no dia de hoje vai acontecer. Aquele evento, presta atenção nisso aqui, foi um evento único. Não vai acontecer de novo. Foi uma única vez. Pastor, eu quero que aconteça igual aquele dia. Não vai. Você pode orar, jejuar, fazer o que for. Aquele evento aconteceu naquele dia para levar para a igreja que estava iniciando. Quem está entendendo isso aqui? O som do vento, ele vai repetir hoje? Não. A chama de fogo na nossa cabeça vai repetir hoje? Também não. Aquele evento aconteceu naquele tempo. Mas e hoje? O Espírito Santo continua batizando. O evento ele não vai acontecer. Até porque o Espírito Santo ele pode nos encher em vários lugares. O Espírito Santo pode te batizar lavando vasilha, tomando banho, dentro do ônibus, dirigindo, no carro, dentro do seu quarto. Tudo pode acontecer. Mas hoje o Senhor não vai falar assim, reúne lá na Viva, que eu tenho uma promessa lá de Deus para vocês. Aí todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Pode vir a acontecer? Pode. Mas possa ser que não aconteça? Pode também. Então entenda que aquele evento do vento, da chama de fogo na cabeça, você não vai ver. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Agora vamos lá. E o falar em línguas? Em falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E essas línguas aqui, quando eu falo, não era como você ouve muitas vezes falar nas igrejas. Esse falar em línguas eram o quê? Idiomas. Igual o nosso, português, francês, espanhol, o inglês, o alemão, o russo, e aí vai. Por que eu falo isso? Vamos continuar a leitura? Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitados judeus. Varões o quê? Varões o quê? Participa comigo. Varões religiosos. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa que é apegada a crenças. Uma pessoa que ela tem os seus dogmas. Ela tem ali os seus amuletos. É uma pessoa que ela é descrente. É uma pessoa religiosa. Estavam ali religiosos de todas as o quê? Nações que estão debaixo do céu. Então os religiosos que vieram de várias nações, que eram judeus, e eles moravam em outras nações, eles eram incrédulos. E por que eles eram religiosos? Porque eles acreditavam somente no quê? Nas festas, nas tradições. Quem está entendendo isso aí? É tanto que eles estavam lá.
em Israel, em Jerusalém, naquele dia. Você acha que eles estavam lá por conta do batismo com o Espírito Santo? Eles estavam lá por conta do quê? Da festa, que acontecia 50 dias, 49 dias depois da Páscoa. Eles estavam lá. E entenda por quê. Você vai entender, amados, a palavra de Deus ela é tremenda. Vocês vão entender o porquê que o batismo com o Espírito Santo foi naquele dia. Por que que o Senhor fez com que acontecesse naquele dia? Versículo 6. E correndo aquela voz, que voz? Que eles falavam dentro do cenáculo, do tabernáculo, do cenáculo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E a multidão estava o quê? Repete aí. Todo mundo junto. Quer ver? Cadê o Diogo? Ô filho, vem cá, faz favor. Faz favor. Só um exemplo aqui. Fala aí umas palavras em inglês pro povo. Mas fala inglês. Vocês entenderam o que ele falou? Ele fala aqui, filho, o que você falou? Meu nome era Tio, sou da cidade. Esse era meu pai. Eu tinha uma mãe, uma irmã, uma namorada. Eu fazia faculdade de ciência da computação e acordava às 4 da manhã. Tá vendo? Vocês não entenderam ele falando isso em inglês. Ele faz aula de inglês, ele fala inglês. E ele traduziu o que ele falou. Agora, olha que coisa interessante. Naquele dia de Pentecostes, aconteceu justamente o quê? Isso aqui. As pessoas começaram a falar em dialetos. Elas começaram a falar em línguas, não, como dizem por aí, estranha. Não existe essa palavra na Bíblia, língua estranha. Fala noutras línguas. Se você for procurar na Bíblia língua estranha, você não vai ver. Você vai ouvir falar em outras línguas. Calma aí que eu vou te explicar. Naquele dia eles começaram a falar idiomas. Olha o que aconteceu. Verso 7. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria o quê? Em que somos? Línguas em que somos nascidos. Se eu sou americano, qual que é o meu idioma? O inglês. Se eu sou francês, qual que é o meu idioma? Francês.
Se eu sou alemão, qual que é o meu idioma? Alemão. Se eu sou japonês, é o japonês, qual que é o do japonês? É mandarim? Japonês, né? Mandarim é antigo, né? Chinês. Aí você percebe que eles começaram a falar em línguas de acordo com os lugares que cada um tinha vindo ou nascido. Porque olha o que diz. Presta atenção. Verso 9. Pardos, medos. Pardos é de Israel? Não. Medos é de Israel? Não, isso aqui são povos. Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus prosélitos, cretenses, árabes, todos estes, todos o temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas. Um dia, um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou numa igreja onde que fala em línguas. E o jovem sumiu, desapareceu. Por 4 meses desapareceu. Aí depois de 4 meses esse jovem apareceu na igreja. E ele foi para uma igreja que segundo ele falava em línguas. Aí quando ele chegou, ele falou: pastor, então, eu estava sumido porque agora eu aprendi a falar em línguas. Aí o pastor: aprendeu a falar em línguas? Como assim? O outro pastor da outra igreja me ensinou a falar em línguas. Aí ele falou assim: meu filho, mas, pastor, deixa eu te mostrar como é que fala. Olha aqui. Olha o pastor: não, tá bom, não precisa fazer isso não. Não existe esse negócio de ensinar a falar em línguas. A palavra diz que cada um recebia aquilo que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Repita assim: não tem como mostrar para alguém como falar em línguas. Às vezes as pessoas falam assim: vou ensinar para esse rapaz aqui como falar línguas. E as pessoas seguem um padrão. E não é disso que eles estão falando aqui. Eles estão falando de idiomas. O batismo com o Espírito Santo não foi falar, como o povo diz, línguas estranhas. Não, foi falar em idiomas. Quem está entendendo isso aí? E por quê que essa foi a evidência? Preste atenção agora. Lembra quando Deus Ele fez a confusão de línguas na Torre de Babel? O povo falava o quê? Uma única língua. Mas pelo fato deles querer grandezas, querer chegar no topo, Deus então colocou o quê? Confusão de línguas. A palavra, entenda isso aqui, Babel quer dizer confusão. Houve confusão. Presta atenção aqui, no versículo de número capítulo 2, versículo 6. Lembra o que Deus fez? Deus lançou a maldição para que eles falassem várias línguas e ficassem o quê? Confusos. A maldição era aquela. Agora olha aqui em Atos.
E quando aquele som correu junto-se a uma multidão, estava o quê? Como é que o povo estava? Por que o povo estava confuso? Ué, eles não são galileus? Eles não são brasileiros? Por que cada brasileiro está falando, um está falando alemão, outro está falando inglês, outro está falando chinês, outro está falando japonês, outro está falando russo, outro está falando espanhol? Por que cada um está falando idioma diferente? Todos eram o quê? Brasileiros. Era como se todos os brasileiros aqui, todo mundo aqui é brasileiro. Quem é brasileiro aqui? Aí de repente você começa a falar inglês, espanhol, sem ter estudado. Imagina, você nunca foi no curso de inglês. Eles começaram a falar vários idiomas de todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. E cada um ouviu na sua própria língua de nascença os mistérios e as grandezas de Deus. Sabe o que é isso? Primeira revelação que isso aqui traz. A maldição da Torre de Babel, ela é o que agora? A partir desse dia, ela é o que? Quebrada. Aleluia. Por que Babel confundiu as línguas? Para ninguém entender ninguém. Quem está entendendo? No dia de Pentecostes, a maldição que foi lançada lá em Babel, ela é o quê? Quebrada. Agora todos vão entender os dialetos e línguas de vários povos. Por que agora vai ser quebrado? Segundo, porque agora a universalidade vai acontecer. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as criaturas. Ou seja, vocês vão falar em vários idiomas, em vários dialetos, para pregar o meu evangelho. Agora, o evangelho ele se tornou internacional. O que isso quer dizer? Mundial. Todos vão compreender. Todos vão entender a pregação de Jesus. E detalhe, naquela época, eles vão começar a falar isso para o mundo. O evangelho agora se tornou universal. E por quê? Não era mais uma questão local. O evangelho era algo que era de Jerusalém. Mas Jesus disse: em Jerusalém vocês vão receber a promessa, e de Jerusalém vocês vão ser minhas testemunhas. Ide, pregai em todas as nações, povos, línguas. Vocês vão falar. E quando vocês falarem, eles vão começar a entender tudo que vocês estão falando. E vocês vão aprender a língua deles. E eles vão aprender as suas línguas. E de todos serão compreendidos. É por isso que eu chamei meu filho aqui. Ele é brasileiro. Ele fala português. Mas ele está aprendendo a falar inglês. Por quê? Porque tem como ensinar inglês. Tem como aprender inglês. Tem como aprender alemão. Antes não tinha. Porque havia o quê? Confusão. Mas a maldição foi quebrada. O Senhor liberou a palavra para você anunciar justamente o evangelho. Quem está compreendendo isso aqui? Então esse outras línguas é isso. Terceiro ponto de explicação. Dentro de falar línguas. Era uma forma de castigar o povo que estava ali reunido, os incrédulos.
Porque os incrédulos, eles começaram a falar assim, eles ficaram confusos, porque cada um que ouvia falar na sua própria língua, versículo 7, olha o que eles vão dizer. E todos o quê? Pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Isso quer dizer, eles começaram a viver um déjà vu. Por que um déjà vu? Porque existiam profecias. Quem naquela época viveu e leu o Antigo Testamento, as leis de Moisés, vão ver que idiomas, línguas diferentes, era ameaça para o povo. Era uma forma de castigar os judeus incrédulos. E por quê? Porque a palavra glosa, que traduzindo em grego quer dizer língua humana. E quando se ouvia falar que os incrédulos começassem a ouvir outros idiomas, eles iriam ter medo, porque era uma profecia. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 49. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não. Versículo 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Qual que era a profecia de Deuteronômio para aqueles que desobedecessem a Deus? Um povo de língua diferente, estranha, iria dominar e iria destruir o povo de Jerusalém, de Israel. Paulo também fala disso. Já estou indo para a parte final. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei. O que é lei? É o que Moisés escreveu. Está escrito na lei: por gente de outros o quê? Línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Presta atenção, Paulo está dizendo, Deus vai usar gente de outra língua, de outras nações, de outros povos, para pregar para os judeus. Quando eles ouviram aquilo, eles lembraram da profecia da maldição. Aqueles que não eram crentes, aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que desprezaram o Messias, eles começaram a ver, ficaram pasmados, assustados, porque eles viram várias pessoas que eram do mesmo lugar deles, galileus, falando cada um um idioma diferente. Meu Deus, é loucura. Imagina aqui nessa manhã, cada um falando um idioma diferente. Se alguém vê isso aqui, você conversando aqui, passar ali na porta, eles vão falar, o povo dali está doido, eles não estão falando português não. Um falava igual chinês, outro falava igual russo, outro falava inglês, outro falava isso, eu não entendia nada. Se alguém passar ali fora vai falar assim, está acontecendo alguma coisa estranha naquela igreja preta.
Era isso que aconteceu naqueles dias. Os que não eram crentes, que não criam no Senhor Jesus, eles começaram a ficar perturbados, acreditando que estava acontecendo a profecia de quem? De Moisés e agora de Isaías, que eu vou ler. Isaías 28, versículo 11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Olha aí, a qual diz: este é o descanso, descanso, né? Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém, não quiser o quê? Está se cumprindo. Está vindo gente. Hoje não é assim? Nas nações? Você não vê que vai americano lá para a África? Você não vê que vai brasileiros pregar fora do país? Você não vê também que vem americano? Sabe quem que colocou o evangelho, que trouxe o evangelho para o Brasil? Os americanos. Quem já viu aí missionário passando na rua americano? Quem já viu? Já viu? Missionários de fora? Eram os estrangeiros que vieram pregar. Hoje nós vamos para fora pregar, aleluia. Isso quer dizer que Deus ele fez lá atrás confusão de línguas, mas agora ele liberou o dialeto, ele liberou o entendimento, para que todos falem e entendem o evangelho de Cristo, sabe? Eu vou fechar aqui, terminando. Pastor, por que línguas? Por que Deus escolheu línguas naquele dia? Primeiro, guarda isso. A reversão de Babel. Agora o povo unido pela fé em Cristo Jesus. Segundo, universalidade da igreja saindo de Israel para as nações. E terceiro, avisar os judeus do juízo que Deus mandaria por ter rejeitado o Messias, que era Jesus. O juízo chegaria 40 anos depois, após a invasão de Roma, liderado por um general chamado Tito, e futuramente se chamará Vespasiano. Esse povo, 40 anos depois do dia de Pentecoste, Tito, ele vai destruir Jerusalém, porque o povo rejeitou a palavra de Deus. E para finalizar, por que línguas? Agora, a pergunta que não quer se calar: pastor, tirando essas línguas, existem outros tipos de línguas misteriosas? Vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 14, versículo 4. E eu vou terminar. Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 14, verso 4. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala línguas estranhas, na verdade aqui línguas estranhas, está falando outras línguas. Paulo ele diz, línguas estranhas, não fala aos homens, está vendo aí? Senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de quê? Mistérios. Presta atenção, a nossa tradução aqui, quando fala línguas desconhecidas, estranhas, hoje nós temos uma tradução que fala isso, mas no original você não vai ver escrito línguas estranhas, você não vai ver escrito isso no original. Só que no nosso texto,
Algumas falam línguas estranhas ou desconhecidas. Esse língua desconhecida que ninguém entende, que é justamente uma língua de mistérios, a qual muitos acreditam que tem que ser batizado. Então essas línguas, agora eu estou falando dos tempos atuais, tá? Eu não estou falando no dia de Pentecoste, não. Essas línguas desconhecidas podem acontecer, pastor. Olha o que Paulo diz. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí ele fala no verso 5. E eu quero que todos vós falais em línguas estranhas. Diga glória a Deus. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então nós entendemos aqui. Eu vou finalizar. Pastor, eu posso ser batizado com línguas diferentes? Que o homem não entenda? Sim. Isso é só o Espírito Santo. Só que aquele detalhe. Se você falar em línguas diferentes e não tem ninguém que interprete, você está falando em espírito. Vai edificar você mesmo. Não vai edificar ninguém, porque ninguém vai traduzir. É uma língua que não existe em outras nações, países. Mas é uma língua que edifica você mesmo. É como se fosse uma adoração sua a Deus. Segundo motivo, Paulo ele diz: o que fala em línguas estranhas, ele fala que também que se tiver um intérprete, edifica o quê? A igreja. Ou seja, a pessoa começa a falar para a igreja. Mas se não tiver um intérprete, a pessoa ela é edificada a ela mesma. Os demais não vão compreender. Mas se existe alguém que possa interpretar línguas estranhas, toda a igreja é edificada. E a língua estranha, a qual Paulo está dizendo aqui, ela serve para uma única coisa. Ela serve para edificação, exortação e consolação para as nossas vidas. Mas ela serve para profecia? Não. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Falar em línguas é o quê? Para edificação, para exortação, consolação. É você falar com Deus. E aquilo que Deus pode falar com você, se tiver um intérprete, a igreja é consolada, a igreja é exortada, a igreja é edificada. Quantos tomam posse dessa palavra dessa manhã? Que o Espírito Santo de Deus ele possa encher teu coração em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ele venha trazer novidade de vida para você nessa manhã em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Luiz. Aleluia.